Você vai abrir o texto base comigo no livro de Marcos. Vou dar aquela inclinada aqui, porque a Bíblia está bem aqui abaixo. Livro de Marcos, capítulo de número 9. Você vai me acompanhar dos versículos 42 ao 48. Você que está com a sua Bíblia, me acompanhe. E vou ler também um outro texto que está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Preciso colocar agora a bicicleta para poder olhar aqui e enxergar melhor. Mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você que está vendo esse vídeo, Deus ele vai falar profundamente ao seu coração. Diz assim, Daniel, capítulo 12, versículo de número 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Escute o que eu vou dizer. Esse texto aqui, ele é profético. No grande dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai arrancar do meio dos mortos, dentre os mortos, a sua igreja, para a alegria e para o gozo. Mas a Bíblia fala também que haverá um grupo que irá ressuscitar, não para a alegria, mas para o desprezo, para a perdição eterna. Olha que Daniel, ele está profetizando algo que no Novo Testamento a Bíblia fala de maneira explícita sobre isso. E eu quero contextualizar. No livro de Marcos, me acompanhe, no capítulo 9, a partir do versículo 42. Preste bem atenção. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe não pusesse ao pescoço, melhor que fora que pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e lhe fosse lançado no mar. Preste bem atenção. Versículo 43. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Preste atenção. Versículo 44. Aonde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Não é para amputar não, né? Preste atenção no que Jesus está dizendo. Porque isso aqui você vai entender já já o sentido de Jesus estar mandando ter essa atitude. E o texto vai nos dizer assim, versículo 47. Deixa eu voltar. 45. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos. Às vezes é melhor você ter só um, ver pouco. Porque quando você vê as coisas que não estão em Deus, isso te atrapalha. Ter os dois olhos, ver muito, às vezes não é sinal em que a pessoa está bem. Às vezes nós estamos vendo muita coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus. E isso há de nos comprometer. Versículo 47. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos, ser lançado no lago de fogo e do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse texto é um texto que você conhece, já deve ter lido bastante, e o tema dessa noite é: aonde você pretende passar a sua eternidade? Diante dos fatos, daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos ouvido, são grandes alardes pelo mundo de que
coisas estão acontecendo, o mundo está dando os seus sinais, a natureza, como o apóstolo Paulo diz, ela está como uma mulher grávida, sentindo já as dores do parto. E eu pergunto, você sabe quando isso tudo será dado à luz e quando tudo isso será concebido? Jesus disse que nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabe o dia e nem a hora, somente Deus. A pergunta que eu faço para você novamente: aonde você vai passar a sua eternidade? Porque se você achar que a vida se limita a trabalhar, a conquistar, a ter essa vida para você, você já alcançou o que você quer ter ou você alcançará. Paulo vai dizer: se eu esperar somente nesta vida, serei o mais miserável dentre os homens. Porque a expectativa das pessoas é nessa vida. E agora que nós estamos com essa epidemia, em que as pessoas parecem que estão mais reflexivas, parece que alguma coisa está mexendo com o ser humano, porque um pouquinho só, e as pessoas já ficam logo com medo, né? Mas o cristão, ele tem que estar preparado. Não é esse momento que pode nos deixar desesperados, porque o cristão, ele anda preparado para tudo. Ele é como ovelha que vai todos os dias ao abatedouro, se necessário. A sua vida já não é preciosa aos seus olhos, mas a nossa vida pertence a Deus. Somos escravos do Senhor. E, meus irmãos, isso tudo que está acontecendo é óbvio que mexe com a gente. É claro que mexe com o nosso emocional. Eu imagino que a nossa sociedade, eu não sei como tudo isso vai acabar, eu não sei o que vai acontecer daqui a 3, 4 meses, mas uma coisa eu sei: as pessoas, elas vão sentir que algo aconteceu e que algo vai marcar a história dessa nossa geração. E a pergunta que eu faço também para você é: você está preparado? Preparado para as coisas que estão por vir? Porque com Jesus eu posso te garantir uma coisa: não haverá vergonha eterna. Com Jesus, a Bíblia diz assim: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A gente não está em dúvida do que está acontecendo. A gente sabe que essas coisas irão acontecer. Pestes, pragas, mortandade, guerras, uma série de coisas são sinais. É claro, nós somos seres humanos, sentimos. Eu imagino que muitas pessoas, com essa recessão de não poderem sair de casa, elas vão se sentir deprimidas, elas vão sentir problemas depressivos. Eu imagino que muitas pessoas vão sofrer. E nós temos que ter uma palavra temperada, moderada, porque essas pessoas vão precisar de ajuda. A igreja precisa se conscientizar que ela precisa estar preparada para, se Jesus voltar, preparada para depois poder pregar, anunciar, ajudar, porque nós vamos ter que ajudar pessoas na igreja, né? Eu, dentro da minha profissão, além de pastor, como psicólogo, eu sei que vai ser um trabalho também árduo para tentar ajudar pessoas que vão passar por esse período difícil, pessoas que já sofrem de doenças psíquicas, pessoas que vão precisar de acompanhamento. Que bom que o CFP, o CRP disponibilizaram terapias online para que as pessoas possam ter o acesso, possam se consultar. Antes tinha aquelas burocracias, mas agora facilitou até para que os psicólogos possam atender. Mas voltando para o que nós estamos falando, a pergunta é bem clara. Quando nós vemos aqui, Jesus começa o texto dizendo: ai daquele que escandalizar um dos pequeninos. Bem, nós vivemos num mundo em que os escândalos viriam, Jesus disse. Mas a Bíblia também deixa claro que esse escândalo, por quem vier, era melhor que colocasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao fundo do mar. Porque, meu irmão, pode vir escândalo de todos os lados, não pode vir da minha vida nem da sua vida. Porque no meio de toda essa crise, continuamos sendo cristãos. No meio do caos, meu irmão, nós temos que saber quem somos. Por quê? Porque pessoas estão agora em casa e a gente não sabe se elas vão ficar 3, 4, 5 meses em casa. Mas nós sabemos de uma coisa, que essas pessoas, elas vão ficar confinadas,
Se elas entenderem que esse tempo é o tempo que elas sempre pediram a Deus também, não o tempo dos problemas e das mortes, não, mas o tempo em que elas diziam, não tinha tempo, agora há tempo. Há tempo para orar, há tempo para ler, há tempo para buscar, há tempo para se santificar. Então nós não podemos dizer agora que nós não temos tempo. Nós temos que usar esse tempo para o benefício também de pessoas. Porque você pode não estar nas aglomerações, nós estamos seguindo as recomendações, mas isso não impede de você ajudar. Agora é a hora de ajudar, porque a gente vai ter que ajudar, ou vai ajudar financeiramente, ou vai ajudar as pessoas com qualquer situação, seja ela de espécie, seja ela de comida, seja o que for. Nós vamos agora ter que fazer o nosso papel. E eu penso que as igrejas, elas têm que se envolver agora. As grandes estruturas, as grandes igrejas precisam disponibilizar os seus espaços para que pessoas possam ser beneficiadas. Agora é a hora da igreja se mostrar. Agora a hora de você mostrar o cristianismo que você prega, que você vive. Então nós estamos num tempo em que a igreja vai se manifestar. E a Bíblia diz que ia se manifestar esse tempo, os dos sinceros na fé. O tempo dos sinceros na fé é agora. É aquele, meu irmão, que não vai se acovardar. É aquele que entende o seu papel, é aquele que vai adiante. Então Jesus começa a confabular. E quando eu falo onde nós passaremos a nossa eternidade, no Novo Testamento aparece a palavra inferno 152 vezes. Bem, é muita coisa. Ou seja, no Velho Testamento, quando se falava do Hades, quando se falava de uma pessoa que morria e que ia para uma outra realidade, aquilo para os judeus, a maneira como eles acreditavam na vida após morte, é uma. Jesus veio mostrar que existia o diabo, porque ele o venceu no deserto. Jesus veio falar de que existia a vida após a morte, quando ele conta a parábola do Lázaro e do rico. Jesus veio falar que existe céu, o seio de Abraão, e existe o inferno, aonde aquele homem rico estava. Então, a pergunta que eu volto a te fazer é: aonde passaremos a nossa eternidade? Isso é sério. Você precisa refletir sobre isso. Nós estamos aqui, ó, 7 povos aqui. Eu imagino que é pelo nosso primeiro culto que nós estamos realizando. Mas preste bem atenção. Aonde nós vamos passar a nossa eternidade? Essa é a pergunta que eu e você temos que nos fazer. Jesus veio trazer o conhecimento da vida depois da morte. Ele veio mostrar que quando nós sairmos dessa vida, não acaba. O nosso espírito não vai morrer. A matéria vai se decompor. Mas o espírito, ele tem um caminho para ir. Ou ele vai para o seio de Abraão, ou ele vai para o inferno. Essa é a realidade. Eu quero destacar com vocês aqui alguns pontos dessa mensagem. A pergunta aqui nessa mensagem que eu vou fazer para você: como eu vejo as coisas aqui determinam a minha eternidade. O que diz lá Provérbios capítulo 6, versículo 16? 6 coisas o Senhor abomina. A sétima, o Senhor, ele não quer nem ver de perto. Deus odeia. São os olhos altivos. Meus irmãos, a pergunta que Jesus fala é sobre... Ele usa uma metáfora. Ele fala dos pés. O que os pés na Bíblia representam? O caminho. Ele fala das mãos. As mãos falam de quê? Fala de obras. E ele fala dos olhos. Os olhos falam de quê? Ele fala daquilo que eu vejo, como eu vejo, aquilo que eu passo a entender como verdade, não aquilo que eu relativizo, mas aquilo que eu entendo como verdade. Então eu aprendo aqui que como eu vejo as coisas vão determinar, porque se a gente está falando de pés como caminhos, a pergunta é: como está o nosso caminho? E olha, a gente está preocupado com o coronavírus? Sim. Nós estamos nesse mundo, somos nesse mundo. Jesus disse: Pai, não peço que os livros, não peço que os tire desse mundo, mas que os livros. Isso quer dizer que a gente vai viver essas coisas. Mas a pergunta é: como está o seu caminho? Como é que você está andando com Deus?
Porque muitas pessoas que estarão em casa vão ter que ter agora proatividade. Porque às vezes nós deixávamos para estar no culto, para fazer uma leitura, para ler, agora vai depender muito mais de você. Quando fala de pés, ele está falando de caminhos. E agora você precisa resguardar o seu caminho. A Bíblia diz que o caminho do justo, ele é um caminho de pureza. Nós vamos ter que combater, sabe por quê? Porque muito tempo ocioso, muito tempo em casa, muito tempo sem fazer, eu começo a me permitir atentos a isso. Temos que estar preparados quanto a isso. Quando ele vai falar das mãos, ele vai falar das obras. As obras não podem parar. A Bíblia diz lá em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o nome do Pai. Então, agora é a hora das obras aparecerem. A Bíblia diz, aquilo que você faz, a tua mão direita faz, a esquerda não sabe. Então, agora é a hora que você pode fazer, agora é a hora que você pode procurar saber se alguém está necessitado, se alguém precisa de alguma coisa. Agora é a hora de fazer como aqueles 4 homens que levaram aquele coxo, desceram pelo telhado e colocaram diante de Jesus. E Jesus dizendo assim, e vendo-lhes a fé, porque Jesus viu a atitude daqueles homens de fé, de passarem por todos os obstáculos e colocarem aquele homem para alcançar o benefício, alcançar a cura. Você vai ter que, mais do que nunca agora, aonde você está, trabalhar pela internet, trabalhar de maneira que você possa ajudar. E se caso você tenha que presencialmente em situações específicas, né, ore a Deus para que Deus te capacite, para que Deus guarde você, guarde a sua saúde, para que você possa também executar. E aqui ele vai falar de olhos. Se os teus olhos forem maus, arranca-os. Bem, o que eu preciso arrancar aqui? O que eu preciso arrancar? Porque aqui está um globo ocular. Aqui tem um regulador das cores que se chama o bastonete. Nós temos a visão como algo que está ligado a um neurônio. O único órgão do sentido humano que está ligado à visão, ao neurônio, é a visão. Então, eu vejo as coisas que estão fora. E a visão me faz ter percepções das coisas. Então, quando eu começo a entender o mundo aqui fora, eu sou diretamente ligado às coisas que eu vejo. Jesus vai dizer assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A candeia do corpo são o quê? Do corpo é o quê? É os olhos. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se a luz que há em ti são trevas, Jesus diz, quão trevas são? Porque se nós dizemos que há luz e não há luz, e agora o perigo. Eu já disse, e já preguei isso na igreja, que existe o pecado adâmico que nós herdamos, que geneticamente passa. Paulo, escrevendo aos Romanos, se eu não me engano, no capítulo 7, versículo 19, ele vai dizer que o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, este acabo cometendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O salmista, no Salmo 51, vai dizer que em pecado fui formado, em iniquidade minha mãe me gerou. O que isso quer dizer? Que nós temos e herdamos a natureza adâmica, mas existe uma outra questão. Paulo vai dizer, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. E aí eu vou te explicar isso melhor. Nós temos as estruturas adâmicas, genéticas que nascemos, mas o pecado ele se manifesta a partir do contato com o mundo físico. A partir do mundo que você conhece, a partir do mundo que você visualiza, a partir daquilo que você vê, dos conceitos, dos valores, daquilo que você cria como algo que você considera ser importante. E a pergunta que eu faço para você é, os nossos valores, o que nós acreditamos, está condizente com aquilo que a Bíblia diz? Porque essa pergunta precisa ser respondida a mim e a você. Porque se não estiverem, e se não estiverem em conformidade com aquilo que estamos pregando, o tema é, onde passaremos a nossa eternidade? Dinheiro não compra eternidade. A posição terrena que temos aqui nessa vida não compra, títulos não compram. Então nós temos que pensar que o pecado, ele acontece aqui fora. Nós temos as coisas que vêm e que tenta nos iludir.
Lembra da tentação que Jesus passa no deserto? O diabo mostra todos os reinos da terra. Jesus olhou, foi tentado, venceu pela palavra. Saiba de uma coisa, a tentação vem por aqui, ó, pelo que você vê. A tentação é sensitiva. A tentação não tem a ver só com os estímulos, mas a tentação, ela tem a ver com aquilo que os meus olhos estão fitos. Lembra de Davi? Davi estava no seu apogeu, numa época que as coisas estavam tranquilas, o seu exército estava na fronteira e Davi se permitiu ficar um tempo em casa descansando. O problema é que quando nós paramos de vez, quando a gente acha que está tudo bem, é aí que está o problema. Sabe o que a Bíblia diz? Que um dia ele subiu, foi no terraço da sua casa, olhou e viu algo que não estava muito natural e aquilo lhe agradou. Ele viu uma mulher se banhando. E depois fez isso uma, duas, três, até que não aguentou. Vocês sabem o que ele cometeu: adultério e homicídio. E depois você vai ver como foi a história de Davi. Um grande homem, um grande rei, mas um homem também que viveu muito das consequências das suas atitudes. Então, esse primeiro ponto aqui me chama a atenção para uma coisa: os teus olhos precisam ser bons. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que está roubando a sua atenção. Os nossos olhos têm que estar voltados para Deus. E agora é o tempo que você vai estar mais confinado. Isso aqui, ó, é para louvar a Deus. Isso aqui, ó, é para você, meu irmão, olhar para a grandeza do teu Criador. E nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão se permitindo ver muita coisa. O povo cristão hoje é meio controverso. Por quê? Porque as pessoas, elas relativizam, elas querem relativizar para de alguma forma se justificar. E nós sabemos, meu irmão, que se os olhos forem maus, o corpo está em trevas. Se o corpo está em trevas, você acha que ele vai para onde? A Bíblia diz que nem a carne nem o sangue herdarão o reino. Toda a natureza humana vai ser despojada, não vai passar. Imagine se estiver em trevas. Então, essa é a nossa primeira avaliação. A nossa segunda avaliação está lá no livro de Mateus, como nós lemos aqui, sobre os olhos serem bons. Quando os nossos olhos são maus, nós passamos a distorcer. A gente começa a ver defeito, começa a criticar, começa a não concordar. É mais fácil a gente criticar do que elogiar. Alguém procura falar bem. Meus irmãos, isso aqui, além de glorificar a Deus, nós precisamos ter uma postura diferente. Nós estamos vendo aí muitas pessoas criticarem, ou criticaram, ou estão criticando algumas pessoas que até então estavam se reunindo como igreja. É muito difícil tomar uma decisão, porque nós não representamos instituições humanas, não representamos homens, representamos Cristo. Eu imagino que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis e às vezes quando o meu olhar não está fito em Cristo, o que eu faço? Eu critico a igreja, passo a ser um crítico da igreja. E eu vou dizer uma coisa para você: não seja crítico da igreja. A igreja aqui, ela é o corpo de Cristo. Se você fala contra o corpo, você já falou contra o próprio Cristo. Então, meu irmão, nós estamos falando de onde passaremos a nossa eternidade. Tudo isso aqui é muito sério, porque nesse momento a gente poderia estar falando aqui de uma série de coisas que estão acontecendo, mas a gente já ouve tanta coisa, já vê tanta coisa no Facebook, no WhatsApp, pessoas mandando mensagem de tudo quanto é tipo, mas, meu irmão, nós não podemos perder o nosso foco. O foco é esse, aonde você vai passar a tua eternidade, porque se Deus nos chamar, ou pela idade, ou nos chamar por qualquer desventura, ou nos chamar também por esse problema que está acontecendo agora, temos que estar preparados. É isso que nós temos que entender. A terceira coisa é que ele vai dizer o seguinte: arranca o pecado dos teus olhos. Quando ele está mandando arrancar os olhos, ele está mandando, na verdade, arrancar os pecados dos teus olhos, aquilo que te faz pecar. A Bíblia diz que José, ele foi agarrado por uma mulher, mas ele sabia quem ele servia. Ele pegou e correu. Meu irmão, nós vivemos numa época em que as pessoas estão experimentando, conhecendo. Eu posso dizer isso porque não só como pastor, mas também na minha área profissional percebo que as pessoas estão
muito distante de Deus, muito sem orientação. E às vezes nós nos perguntamos, né? Os valores que tínhamos poderiam ser arcaicos, como alguns dizem, mas esses valores mantinham algumas estruturas familiares bem ativas e participativas. A família era mais junta. As pessoas, elas tinham um senso de humanidade maior. As pessoas, elas tinham um senso de olhar para o próximo. E hoje nós temos quase que nada, porque as famílias se deterioram rapidamente, os casamentos se desfazem com uma rapidez muito grande. Quase 70% dos casamentos não têm passado 5 anos. Vivemos uma estrutura social totalmente falida, aonde qualquer coisa que falarmos, fora daquilo que essa nova epistemologia, essa nova maneira de pensar diz, nós estamos totalmente errados. Bem, nós vamos dar conta, não é o homem. Nosso posicionamento é o posicionamento que a Bíblia fala. Que as pessoas gostem, que as pessoas aceitem. Eu quero entrar na eternidade. Eu quero passar dessa vida e passar para algo não vergonhoso, mas para algo que vai trazer, meu irmão, para a minha vida, alegria eternal. Isso é real. Isso não tem a ver com filosofia, porque a filosofia vai explicar, vai criar teoria, mas ela não é satisfatória. Ela não preenche o ser humano. A filosofia só serve para explicar, para descrever, para demonstrar, para ser usada como uma ciência. Mas o que nós vivemos é fé. É muito mais do que essas coisas. Bem, tá aí ligadinho conosco aí? Nosso primeiro culto online, para a gente também está sendo tudo novo, mas eu espero que você esteja aí conosco, participando, ativo, ouvindo a palavra, porque nós vamos estar mais vezes e tenho a certeza que cada vez mais que estivermos aqui, vamos estar mais compenetrados, mais atentos como todo esse mecanismo funciona, mas estamos da melhor maneira possível, meus irmãos, nos colocando aqui à disposição para servir a Deus e também trazer uma palavra de edificação para a sua vida. Bem, eu quero falar com você também sobre o versículo 47. Perceba, olha o que Jesus vai dizer. Eu continuo falando da mesma maneira. Não é porque o culto é online, quem me conhece sabe que eu falo um pouquinho, né? E também estou falando um pouquinho aqui online, né? Nem sei quantos minutos já tem, mas calma que a gente está caminhando. Versículo 47. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2, ser lançado no inferno. Tendo 2 e ser lançado no inferno. Bem, quer continuar com os 2? A pergunta é, quer continuar tendo os 2 olhos? Eu não estou falando disso aqui, desse globo, eu estou falando de querer ver coisas e enxergar coisas, de querer fazer coisas que não tem nada a ver com o reino. Então, é melhor você ter nesse sentido é melhor você perder algumas coisas. Jesus diz que para entrar no reino nós perdemos. Perdemos o quê? A nossa vida. A Bíblia diz que aquele que perder a sua vida aqui por amor a Ele, achá-la lá. Porém, aquele que quiser encontrar essa vida aqui, perdê-la lá. Então, meu irmão, a pergunta é, você está preparado? Se Jesus voltasse agora, você estaria pronto? Essa pergunta, quem responde é você. Porque a Bíblia diz que os dias são findos, os sinais estão se apresentando. Então nós temos que estar prontos. Eu aprendo aqui que as pessoas estão ficando adoecidas espiritualmente. Porque quando nós olhamos que se não há saúde no corpo, se os olhos não são bons, você acha que isso vai nos levar aonde? A Bíblia fala de pessoas que começam a adoecer espiritualmente, pessoas que começam a fraquejar, tem doenças que a gente sabe, são doenças orgânicas, são doenças que as pessoas passam, ou acabam adquirindo, ou sofrem algum episódio na vida que lhes acomete a situações que ninguém estava preparado.
Mas tem muita situação que o cristão está se enfiando. Provérbios 13, 3. O que abre muito a sua boca, para si traz perturbação. E o que nós mais vemos hoje são crentes que vivem uma perturbação, que é uma perturbação espiritual. E eu vou dizer mais. Todas as vezes que Deus entregou alguém ao seu próprio sentimento. Lembra de Saul, que começou a ficar perturbado? Já não falava coisa com coisa, já não agia de maneira lúcida e lógica. É porque aquele homem quis fazer tanto o que ele queria, tanto a sua vontade, que chegou uma hora que Deus deixou. Meus irmãos, Deus não vai ficar contendendo para sempre com as nossas ações erradas, não. Deus é amor, mas escuta o que eu vou lhe dizer. Se prepara, porque naquele grande dia, a Bíblia diz que Ele vai aportar nos céus, na primeira fase da segunda vinda. O mundo não o verá, Ele virá para os seus. E a Bíblia vai dizer que quando Ele vier, na sua segunda vinda, da segunda fase, então lamentarão tribos, línguas, povos e nações de verem o Filho do Homem cruzando do Oriente ao Ocidente. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão ficando adoecidas. E a doença de hoje nós sabemos qual é. A doença que acomete a estrutura humana, os pensamentos humanos, o comportamento humano. E cada vez mais as pessoas estão adoecendo. Eu não sei como vai ser depois dessa pandemia que está acontecendo, como as pessoas vão ficar. Mas, meu irmão, esse é o tempo. Porque se você estiver buscando a Deus, buscar enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. Se você buscar a Deus agora e se comprometer com a sua palavra, creia que Deus ele vai honrar você até o último momento, meu irmão. Você não vai sair dessa vida aqui para perdição e para vergonha eterna, não. Deus não te criou para isso. Deus te criou para ser salvo. Deus te criou para ser filho. Deus te criou para você viver com Ele nessa vida o melhor. E quando partir dessa vida, viver ainda o melhor de tudo que você já experimentou de bom. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem. 1 Coríntios 2,9. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. O que tem preparado para nós? A Bíblia chama de coroa da vida. Uma coroa incorruptível, inegociável. Mas essa coroa tem um preço. Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Eu já estou chegando ao fim dessa mensagem. O versículo 48 é o derradeiro versículo que eu vou ler. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Já parou para ler esse texto e entender o que Jesus está dizendo? O bicho não morre e o fogo não se apaga. Que lugar é esse? Isaías capítulo 14, versículo 15. Contudo serás lançado ao inferno, ao mais profundo abismo. Quem foi para lá? O diabo. O diabo, quando se rebelou contra Deus, Deus criou o inferno. O inferno não existia antes. Ele passou a existir com a queda de Lúcifer. E quando ele foi para lá e passou a ser o lugar dele, pela desobediência do homem, o homem passou a ir para esse lugar de perdição. Eu acho que agora, mais do que nunca, é uma época de reflexão. Porque essa vida é passageira. Ela chega a 70, 80, 90, no máximo. A gente passa fases da nossa vida, entram novos ciclos, as coisas mudam, mas Jesus, Ele continua o mesmo. A sua bondade, ela não dá para dimensionar, porque por aquilo que nós fazemos, já merecemos a morte. Salmo 103, ele vai dizer, não nos tratou segundo as nossas iniquidades e nem retribuiu segundo os nossos pecados. Para pensar que Deus não tem nos retribuído à medida que nós, até pelas nossas ações, merecemos. E se você disser, não, mas eu não mereço, mentira, a Bíblia fala que seja Deus justo e o homem pecador, Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então, meu irmão, não existe sequer, como diz Romanos, um justo que faça o bem ou que busque
a Deus, não existe ninguém. Então esse tempo é o tempo que eu quero trazer para você como reflexão. Aonde você vai passar a sua eternidade? No seio de Abraão, no paraíso, ou no inferno, aonde o texto deixa onde os bichos não morrem? Sabe por quê? Porque as pessoas serão atormentadas, não só pelas chamas, porque a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes, no espírito não range de dentes. Então isso me leva a crer que todas as suas estruturas eternais de dor estarão preservados para a dor, para sentirem o juízo. Você fala assim, mas que isso? Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto a vida, enquanto estamos aqui, enquanto o juiz não veio nos encontrar no caminho, deixa eu dizer uma coisa para você, há oportunidade para você. Há oportunidade para você se salvar. Você que está me vendo pelo Facebook, você que de repente foi convidado por alguém, você que de repente passou aí e parou por curiosidade para entender a palavra, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está falando com você. Deus ele está dizendo para você assim, aonde você quer passar a sua eternidade? É você que vai dizer para Deus, e hoje Deus te chama. Deus nos chama hoje a entender que tudo que está acontecendo agora, a nossa vida tem que estar preparada. A gente não vai se preparar agora porque está acontecendo isso, a gente está preparado em Cristo, e vigilante, e buscando agora mais do que nunca, porque a igreja ela está tendo um grande desafio. O desafio da igreja é orar para esse mal se reter, para que encontrem vacinas. O nosso desafio é orar para Deus mover o mundo espiritual. Mas antes que isso aconteça, algumas pessoas estão morrendo. Algumas pessoas estão saindo dessa vida sem saber se são salvas. Por minuto, mais de 200 pessoas morrem. Não sabemos de quantas, o percentual de quantas pessoas são salvas. Não sabemos. Mas há uma responsabilidade. Primeiro com a minha vida. Paulo vai falar assim, tem cuidado de ti e da doutrina. Porque primeiro te salvarás. Depois salvarás aqueles que te ouvem. Se eu não me engano é 1 Timóteo, lá no finalzinho do capítulo 4, não sei se é o 16. Mas essa mensagem ela é objetiva para você. No nosso primeiro culto, o que nós queremos enfatizar é sobre vida e vida eterna. É isso que determina quem somos aqui. Estamos andando aqui nessa terra como peregrinos, vamos ter conquistas, vamos formar coisas, formar famílias, alcançar realizações pessoais, vamos nos casar, vamos fazer faculdades, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer tudo isso. Mas no final da vida, ou no meio da vida, ou em qualquer momento que o homem partir dessa vida, ele não pode deixar de ter a sua salvação. Salvação não se compra. Salvação se compreende, entrega-se a vida para ser salvo. Arrependimento e fé. Se você crer, e se você se arrepender, aonde você está, o perdão, a bondade e a misericórdia. Sabe porque Jesus, ele disse que todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê em mim, se morrer, ainda que morra, viverá. Mas você está vivo. Então, meu irmão, para você a esperança ainda é muito maior. E eu quero nesse momento pedir para você que está me vendo agora, aonde você estiver, você vai fechar os teus olhos agora. Nós vamos fazer uma oração. Nós queremos orar por você, pela sua casa, pela sua família. Nós queremos ministrar uma palavra de poder e autoridade para proteger a tua casa. Porque, meu irmão, há uma palavra de Deus liberada sobre a igreja. E às vezes isso nos falta a consciência. Por quê? Porque nós estamos olhando muito para o terreno, muito para o carnal, muito para o humano. Quem sabe agora é a hora dos teus olhos voltarem para Ele. Olhar somente para o autor e consumador da sua fé. Aonde você está? Curve a sua cabeça. Por alguns minutos eu quero ministrar sobre a tua vida agora. Senhor, ó Senhor nosso, Deus incomparável, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor nosso. Ó Pai, estamos vivendo num mundo, Senhor, onde as pessoas estão cada vez mais distantes do verdadeiro amor. O amor que cobre pecados, o amor que tem capacidade de levar o homem a ser salvo, o amor que nós humanamente não podemos dar ao outro, porque esse amor é ágape, é divinal, é o amor que vem do Senhor para o homem. Quando experimentamos esse amor, vemos que não somos nada. Senhor, nós oramos por esta casa agora.
Oramos por esta família agora. Oramos, ó Pai, pedindo a Tua bênção sobre esta família. Oramos para que o Senhor venha libertar. Oramos para que o Senhor venha salvar. Oramos, Senhor, para que o Senhor venha guardar de toda peste, de toda doença, de todo mal. Oramos para que a Tua bênção, Pai, venha de encontro, ó Pai, a todos os irmãos. Oramos, Senhor, para que o Senhor visite, ó Pai, a nossa família, guarda a nossa família, Senhor. Livra a nossa família de todo o mal, aonde estiver um membro da nossa família, Senhor, guarda com Teu escudo e broquel, Senhor. Precisamos é de Ti, Senhor, precisamos é da Tua proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ó Pai, a nossa proteção, ó Pai, ela vem de Ti. E nós queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, o estado do Rio de Janeiro. Senhor, dá conscientização a esse povo, a essa nação também. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que este povo se conscientize, que a Tua mão, Pai, venha cobrir as autoridades, dá direcionamentos corretos, dá aos homens, ó Pai, iluminação, dá aos homens entendimento do que deve ser feito. Ó Pai, eu creio, Pai, que a Tua mão está sobre esta nação. Ó Pai, eu também coloco as nações que estão passando por grandes problemas, como a Itália, como Portugal, como Espanha, Senhor, como nações na Ásia, na Europa. Senhor, no nome de Jesus, colocamos o globo nas Tuas mãos. Isaías 40 diz que o Senhor está assentado sobre o globo. Tudo vê, tudo sabe, tudo esquadrinha, tudo conhece. Não cai uma folha se não for a Tua permissão. E ainda que olhemos para o caos e para tudo que está acontecendo, Senhor, Tu não perdeu o controle. O controle ainda está nas Tuas mãos. Queira o homem natural entender isso ou não, o Senhor está no controle de todas as coisas. E, ó Pai, através de todas as coisas que sucedem-se, ó Pai, a Tua mão trabalha, a Tua mão age, a Tua mão continua trabalhando, porque a Tua palavra diz que o meu Pai trabalha e continua trabalhando até hoje. E o Senhor trabalha, Pai. Eu coloco aquele que agora está colocando agora a mão no seu coração. Você que quer entregar a sua vida para Jesus agora. Você que quer colocar Jesus no seu coração. Você está em casa, de repente não pode estar aqui no espaço físico. Coloca a mão no teu coração. Romanos 10, 9, só com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e credes no teu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você crê nisso, eu quero ministrar a palavra de salvação sobre a tua vida. A Bíblia diz em João 1,12, a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Se você crê agora, receba a graça de Cristo sobre a tua vida. Receba a misericórdia de Cristo. Ele é o único que perdoa pecados. Se você confessá-lo agora. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, assim como Ele andou, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Receba agora no seu coração, creia. A fé, ela entrou aí. Você creia nisso e guarda no seu coração. Amém?